Olá, estamos aqui com mais uma aula da nossa nova websérie do canal Oncomovimento e hoje estamos com a doutora Marister Coco, que vai falar sobre exercício físico em pacientes oncohematológicos. É uma honra estar aqui com a doutora Marister, prazer enorme. Obrigada, prazer é todo meu. Eu acho que você traz uma grande bagagem, né, de muitos anos aí trabalhando na área de oncohematologia. E eu vou apresentá-la. A doutora Marister Coco é fisioterapeuta sênior da unidade de oncohematologia e da unidade de transplante de medula óssea do Hospital Israelita Albert Einstein. É do grupo de cuidados paliativos também do hospital. Possui aprimoramento em cardiorrespiratória pelo INCOR. É especialista em oncologia pelo AC Camargo Center e é professora docente da pós-graduação do curso multiprofissional e do curso de fisioterapia hospitalar na área de oncologia, né, também do Hospital Albert Einstein. Marister, é uma honra estar aqui e você compartilhando com a gente toda essa experiência de muitos anos aí na fisioterapia oncológica. Obrigada, Tânia. Eu fico muito honrada e lisonjeada pelo convite. E vamos fazer desse momento um momento bacana, né, para a gente compartilhar as nossas experiências e trocar as nossas experiências. Então, eu tenho 24 anos no Hospital Albert Einstein e desses 24 anos, pelo menos 23 dentro da oncohematologia. De formada são 33, então é tempo bastante, né? E inicialmente, no começo, quando eu comecei a trabalhar no hospital universitário, na cidade universitária, o Hospital da USP, eu também trabalhava com paciente oncológico, mas muito paciente cirúrgico. Uhum. Então, essa vivência do paciente em quimioterapia ou paciente oncohematológico, eu fui muito adquirindo ao longo do tempo durante o meu trabalho, né? E eram tempos um pouco diferentes do que a gente vive hoje, porque não era tão comum assim, infelizmente ainda hoje não é, né? A gente tem um fisioterapeuta atuando dentro da oncohematologia. Então foi um tempo de muito conhecimento, de muita descoberta, ainda é, porque as coisas mudam muito, né? E ao longo desse tempo a gente veio desenvolvendo esse trabalho, né? E são vários os desafios diários, né? São grandes desafios e a gente vai conversando ao longo do tempo, tá bom? Os desafios hoje também são muito grandes, né? Com esse momento aí da pandemia de Covid, então, principalmente os pacientes oncohematológicos têm um cuidado especial maior ainda, né? Imunossupressão, quer dizer, questões da parte de imunidade, né? Imagino que deve ser um momento bastante difícil também, depois, se você quiser comentar. Sem dúvida, muita coisa mudou para todos nós, né, para o mundo todo, e para os pacientes oncológicos isso tem um impacto ainda maior, né, porque são pacientes que já têm uma imunidade diminuída, um risco de contrair uma infecção maior que o nosso e uma resposta imunológica diferente. Então, só para a gente rever, né, o que é a função da medula e de onde surgem essas doenças, eu usei esse gráficozinho aqui, né, essa imagem, que mostra o que é de onde surgem as nossas células sanguíneas, né? Então, a medula óssea é o nosso órgão responsável por produzir todas as nossas células sanguíneas, certo? Então, é dentro da medula que tem a nossa matriz de produção de células da hematopoése. Essas células são as famosas stem cells, as células tronco, né? E são essas células que vão se diferenciando e vão formando todas as nossas células sanguíneas. Então, os leucócitos, as células da série vermelha, as plaquetas, né? Então, toda a nossa hematopoése é produzida na medula. Se em algum momento essa célula, que é uma célula precursora, se ela sofre alguma alteração, se ela começa a se diferenciar, né, então a gente vai ter uma proliferação descontrolada dessas células. Então, aí que a gente vai tendo essas doenças oncohematológicas, né? E os nomes das doenças, elas vão ser a partir das células através da qual elas são desencadeadas, né? Então, se nós temos, através da célula,
mieloide, a gente começa a ter essa diferenciação, né, essa reprodução descontrolada, nós vamos ter as leucemias, né? Então, as leucemias, elas vão ser classificadas de acordo com as células que elas se originaram. Então, você vai ter leucemia mieloide, leucemia monocítica, leucemia eritroide, são várias as classificações, né? E o que acontece com essas células? Elas são células imaturas, né? Normalmente na medula a gente tem em torno de, a gente considera normal, em torno de 20% de blastos, né? Um paciente que tem uma leucemia, esse é muito mais alto. O paciente tem 80% de blastos. Então, você tem uma medula cheia de células, mas células que não são capazes de cumprir o papel delas, né? Então, o que o paciente começa a perceber? Como é que ele se descobre que você tem uma leucemia, né? Não é incomum febre, cansaço, palidez. Já vimos pacientes chegando para a gente com uma leucemia aguda, teve uma amidalite, foi para o pronto-socorro, uma amidalite que estava muito ruim, e quando colheu o hemograma, viu que o hemograma estava muito alterado, foi pesquisar, fez o diagnóstico de leucemia, né? Então, os mais característicos, fadiga, palidez, febre, né? Infecções recorrentes, hematomas, às vezes petequias, aquelas manchinhas vermelhas, né? Na pele, tá? Sangramento, pode ser sangramento gengival, metrorragia, qualquer coisa que seja relacionada a essa alteração de coagulação, né? O paciente pode perder peso, uma série de coisas, tá? Então, normalmente é esse o combo que vem com a leucemia mieloide aguda. Bom, a incidência, ela é maior em pacientes adultos, né? Então, 80% dos pacientes que têm leucemia mieloide são pacientes adultos. Ela é rara em crianças, não é uma doença de crianças. A idade média desses pacientes, 60, 63 anos, e é 1%, 1,2% dos tipos de câncer que a gente tem no mundo. Tá? É um paciente que, obviamente, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor para o tratamento, né? Porque o paciente chega para a gente com menos problemas para tratar. Já vi paciente chegar com muito sangramento, que quando se passava o catéter não parava de sangrar, né? Então, o paciente mais difícil de manejo. O que é o tratamento para esses pacientes? É basicamente feito o diagnóstico através de quimioterapia, né? Esse é normalmente o primeiro tratamento. O transplante de medula óssea vai ser para o paciente que recidiva para a doença, mesmo após tratamento de quimioterapia, ou aquele paciente que, quando se faz o diagnóstico, sabe que é uma doença que tem um alto índice de recidiva, então ele é encaminhado para o transplante de medula óssea alogênico. Isso a gente vai conversar um pouquinho depois, as diferenças entre um transplante e outro, tá? Desculpe, Maristela, e hoje com as novas medicações assim relacionadas mais à imunoterapia, mudou um pouco digamos, esse encaminhamento desses pacientes mais refratários para um TMO? Você acha que essa realidade ela mudou um pouquinho com algumas drogas novas imunoterápicas? Olha, Tânia, como essas drogas ainda são... Alguns tratamentos estão vindo ainda relativamente novo, eu ainda não tenho muita experiência com CAR-T-cell, por exemplo. A maior parte dos pacientes ainda são encaminhados para quimioterapia e transplante alogênico. Eu acho que no futuro isso vai ser uma realidade que será ótima, né? Porque nós temos muito menos complicações, né? Muito menos efeitos colaterais do tratamento todo, né? Acho que possivelmente é o futuro, né? Radioterapia. Raramente esses pacientes são submetidos à radioterapia, né? O que acontece? Às vezes, se eles têm alguma manifestação extramedular, tipo uma lesão óssea, um cloroma, uma lesão óssea, então vai para a radioterapia. Tá? Em termos de resultado desses tratamentos, né? Uma doença curável, né? O paciente fica curado da leucemia com o tratamento, com o transplante. Tem um risco de recidiva? Sempre existe.
né? Por isso que a equipe médica vai acompanhar muito de perto e acompanhar sempre com os exames e as visitas médicas frequentes. Bem, quando a gente fala de leucemia amiloide crônica, qual é a diferença? É que ela vai ter uma presença de um cromossomo que é o Filadélfia, vai ser chamado de Filadélfia positivo, tá? Então, também é uma doença que vai se originar lá da célula amiloide, mas que ela vai ter essa característica de ter esse cromossomo positivo, tá? A faixa etária também, em torno de 50 anos, né? Um pouco menos, e 70% dos pacientes em tratamento atingem a remissão completa, tá? Essa é uma leucemia que está sendo muito tratada com terapia-alvo e imunomodulador, tá? E são drogas que o paciente pode usar via oral. Então, aqui o papel da imunoterapia é bem maior do que na leucemia aguda, né? Uhum. E aí, o interessante, por exemplo, porque eu acompanhei essa mudança de tratamento, a diferença que isso faz na vida dos pacientes, de poder fazer um tratamento por via oral, né? Muito embora o paciente vai ter efeitos colaterais, diarreia, algumas, dependendo da droga, erupção de pele, mal-estar, náusea, fadiga, isso também acontece. Mas uma terapia via oral é sempre mais tranquila, né? Para o paciente, tá? Quimioterapia e transplante de medula halogênico para esses pacientes, eles vão ser utilizados quando o paciente estiver em crise blástica, a gente diz, né? Quando tiver muito blasto, então aí a indicação não é o primeiro tratamento para o paciente de leucemia crônica, tá? E radioterapia, a mesma coisa, também é um pouco mais utilizado se tiver alguma coisa extramedular, né? Alguma lesão óssea, da mesma maneira. A leucemia amiloide crônica, se você falar, ela é curável? Isso é uma pergunta médica, né? Mas eu vou dizer assim, o que acontece? Os pacientes ficam em remissão, né? Você não vai falar curado, mas eles ficam em remissão por muito tempo, tá? Ok? Perfeito. Aí passamos para mieloma múltiplo, né? Mieloma múltiplo é uma doença que também vem, uma doença também hematológica, desculpa, e que ela vai se originar no plasmócito, né? Que é essa célula aqui, que é responsável pela produção das nossas imunoglobulinas, tá? Que são responsáveis pela nossa imunidade. O que acontece aqui com essa diferenciação é que os osteoclastos, eles começam a ter muita atividade, né? E aí o paciente começa a ter muita lesão óssea, tá? Então, muitos pacientes fazem o diagnóstico, é uma doença mais de pessoas mais velhas, tá? Porque tem dor, aí começa a pesquisar a dor, aí acaba descobrindo que tem um mieloma. Né? Então, por vezes o paciente chega com uma história de uma fratura patológica, ou dor, aí pode ter uma anemia junto, deficiência de imunidade sim, porque está com toda a questão de imunoglobulina alterada, né? Ele produz uma imunoglobulina que não é eficiente, né? E paciente com osteoporose intensa também. Então, esse é mais ou menos o quadro clínico de um paciente de mieloma. E esse paciente exige do físio um manejo muito cuidadoso. Exatamente. É uma coisa que eu ia até comentar com você, para você também poder discorrer um pouquinho, que é um paciente que também pode chegar no nosso consultório, né, pode chegar no consultório de um fisioterapeuta com uma queixa de dor lombar, com uma queixa específica, né, e a gente também tem que estar pensando, assim, avaliando esses sintomas e podendo, inclusive, pensar em alguma coisa que não seja assim, simplesmente uma questão estrutural, né, de alguma coisa de coluna, enfim, né? Uma discopatia, a gente acha que pode ser uma discopatia, alguma coisa aí, e realmente conhecer um pouquinho mais sobre esses sintomas é um alerta também para a nossa prática, né? Sem dúvida, Tânia, porque conforme eu disse, muitos pacientes só vão fazer o diagnóstico de mieloma depois de um tempo, depois de muito procurar um motivo da dor. E quantas vezes a gente recebe mesmo esse paciente com queixa de dor lombar, Sim. não é? E não tem o diagnóstico fechado ainda.
na doença. Então, esse paciente exige da gente um manejo muito delicado. E normalmente já é um paciente mais idoso, né? Então, ele tem todas as, além já da dor, do risco de fratura, já tem uma osteoporose, né? Se for mulheres, mais ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado no trato com esses pacientes. E realmente ter sempre isso em mente quando a gente for avaliar algum idoso com uma história de uma dor um pouco estranha, né? Uma fratura que ninguém entendeu muito bem o que aconteceu. Né? Dores de difícil manejo, né? Dores que não passa, é muita dor. Não passa ao repouso. Então, isso já é indicativo de que tem alguma coisa para ser investigada mais importante, né? Dor que não melhora com repouso, não melhora com analgésico simples, não melhora com uma bolsinha de água quente, né? Muitos pacientes têm achatamento de vértebra por causa do mieloma, né? Inclusive com uma repercussão neurológica, né? Então, isso é muito importante, esse cuidado dessa dor intratável, né? Digamos assim, tá? Felizmente, é um câncer um pouco mais raro, muito embora, como eu vejo isso muito, eu acho que tem muito, né? Mas não é, ele é raro, é responsável por 1% dos tipos de câncer que a gente tem, né? 10% das neoplasias hematológicas, idade média de 65 anos, né? 80% dos pacientes, apenas 3% indivíduo abaixo dos 40, né? E o chato quando é muito jovem, que é como uma doença que vai muito ao longo do tempo. Olha, eu conheço um paciente, a gente acompanha um paciente que trata há quase 20 anos. Ele fez o diagnóstico, ele tem exatamente a minha idade, por isso que eu não me esqueço, aos 34 anos. Né? Ele já passou por 2 transplantes de medula, desculpe, 3. 2 autólogos, 1 halogênico, recidivou e agora vai para um outro, que é o que ele tem de possibilidade de tratamento, né? Tratamento para esses pacientes, quimioterapia. A radioterapia aqui é bastante utilizada, porque esses pacientes podem ter muita lesão óssea, né? Então, muitos pacientes fazem radioterapia ou para o controle da dor, às vezes até radioterapia de urgência para descomprimir alguma raiz nervosa, né? Que esteja causando alguma parestesia, alguma paresia. Tá? E também, em algumas situações, a indicação de transplante autólogo, que é halogênico. Né? O autólogo é sempre a primeira indicação, e normalmente transplantes sucessivos, né? Um, depois o outro. O halogênico, quando as outras situações de tratamento falharam, o paciente pode ir para um transplante halogênico, mas vai depender muito do status performance do paciente. Né? Porque o transplante halogênico é mais agressivo, então nem sempre seria uma possibilidade viável, dependendo do paciente, né? Usando o tratamento também com drogas, com os bifosfonatos, que eles vão diminuir a atividade dos osteoclastos, né? Então, diminuindo as lesões. A talidomida, né? Que faz vai diminuir a angiogênese, ou seja, sem nutrição o tumor não vai crescer tanto, né? É um dos tratamentos. Isso para a gente é importante, porque o paciente tem bastante neuropatia com talidomida. Sabe? Eles se referem bastante, às vezes até tem que mudar a dose, é uma dose ajuste de dose, né? Diminuída, ajustada, porque o paciente tem muita neuropatia. Tá? E também a gente tem que ficar muito atenta com a questão de trombose, né? Que esses pacientes também podem fazer. Às vezes é a gente que está com o paciente que está tocando, que percebe que aquela perna, aquela panturrilha está mais endurecida. Né? Então, sempre saber quais drogas estão usando é importante para a gente por conta disso. Né? Então a gente vê, né, que muitas vezes a gente alerta a equipe médica que aquele membro está diferente. Eu coloco aqui cirurgia como tratamento, mas entenda, não é o tratamento do mieloma. Né? É que alguns pacientes, se tiverem uma fratura, vão ter que tratar. Né? Se tiver uma lesão muito grande, fazendo alguma compressão, vai precisar descomprimir. Então, pode ser parte de um tratamento, né? É o que a gente menos quer quando a gente está atendendo um paciente desses, é com a fisioterapia levá-lo a fazer uma cirurgia. Né? Então, por isso o nosso cuidado tem que ser muito grande. Muito grande. Muito grande. Nós tivemos um paciente que ficou meses internado conosco
e ele recebeu alta. Ele tinha muita lesão, então fez radioterapia. Foi um trabalho nosso muito grande para conseguir devolver para ele a funcionalidade, ele conseguia andar, foi bem para casa. Só que o osso não estava completamente recuperado, um paciente radiado. Fragilidade ainda, né? Frágil, exatamente. No momento que ele foi se virar no banheiro para alcançar a pasta de dente, ele fraturou o fêmur. Né? Num movimento que ele fez de rotação. Né? Então, esses cuidados a gente tem que ter e orientar muito. Esse nosso papel também é muito de educador. Muito grande, sem dúvida. Muito grande, a todas essas orientações. Né? Hoje ainda não se considera uma doença curável, né? Mas o paciente vive tratando e transplanta. Tem mielomas que são mais indolentes, não é? E o paciente tem aí uma sobrevida bem razoável. Se não tratar, é muito curta, como em qualquer doença, né? Mas tratando vai ter uma sobrevida boa, bem? E aí, a gente até já comentamos isso, né? O que o paciente pode ter de comprometimento, então, dor em relação por conta de compressão nervosa, até pela quimioterapia, né? Aquela sensação de dor de luva, de pé que os pacientes têm, de neuropatia, colapso ósseo, principalmente de vértebra, é muito importante, né? Hoje a gente tem a vertebroplastia, né? Que é feita pelos médicos ortopedistas, que melhoram bem a dor. Uso de colete, né? Para auxiliar o paciente a manter-se bem, para minimizar o risco de fratura, para controlar a dor, né? Tudo isso faz parte do processo. Esse eu vou adiantar porque a gente já conversou, né? Tá? E aí a gente está falando, né? Então, do transplante de medula óssea. E o que é, então, o transplante de medula óssea? A gente fala transplante de medula óssea porque é o nome mais popular, né? Mas, na verdade, o nome correto seria terapia de célula-tronco hematopoética, tá? Porque nem sempre é um transplante, tá? Porque quando a gente fala em transplante, implica o quê? Que você tem um doador e um receptor, não é? Mas quando a gente fala de transplante autólogo, por exemplo, eu sou meu próprio doador, né? Não é uma outra pessoa. Então, o que é o transplante de medula óssea? É você tratar a medula doente do paciente com doses de quimioterapia, de radioterapia, depende do protocolo, as drogas, as doses, né? Se é químio, rádio, se é só químio, tá? E depende da doença e do status do paciente. Então, você vai tratar aquela medula doente, ou seja, você vai tentar tirar de lá todas as células doentes. Você vai reinfundir uma medula nova, boa, com células boas, né? Células tronco, blastos. E aí, esperar que essa medula nova comece a se desenvolver e começar a produzir as células boas novamente. E aí, qual que é a nossa atuação, né, no transplante? Em qual fase do transplante a gente pode atuar? Em todas, né? A nossa atuação em todas, de preferência, antes até que ele chegue no transplante para a gente. Então, qual é a nossa rotina no hospital? Nós temos uma avaliação multiprofissional pré-transplante, que é feita no paciente no ambulatório. A equipe toda, a equipe médica de enfermagem, nutrição, psicologia, odontologia, fisioterapia, tá? Todos fazem essa avaliação para conhecer o paciente antes e detectar, no nosso caso, se já tem algo que a gente já precisa intervir logo no começo do tratamento, preparando esse paciente para avaliação. Tá? Uma avaliação física nossa, e com hand grip, para a gente entender como é que tá, e depois a gente vai acompanhando o paciente, né? O que é a fase da coleta, né? Então, como é que se consegue essas células? Ela tanto pode ser por punção óssea, como por aférese, né? Isso vai depender do que a equipe médica selecionar que for melhor para o doador e para o paciente, né? Então, quando é por coleta, o paciente vai para o centro cirúrgico, é anestesiado, através de uma punção óssea, normalmente na crista ilíaca, aspira, prepara as células e depois vai infundir. Tá? Quando é autólogo, normalmente é por aférese.
né? O paciente passa um catéter, vai para o banco de sangue, seleciona as células tronco, vai para a bolsa e as outras voltam para o paciente. Tá? Então, a gente tem essas duas maneiras de colher a célula, tanto por punção quanto por aférese. Tá? Essa célula vai ficar numa bolsa de sangue, tá? Como essa aqui. Ó. Já selecionou qual é o tipo de transplante, já tem as células, qual vai ser a fonte, se vai ser a fresca, se vai estar congelado. Aí a gente precisa, então o paciente precisa ser preparado para fazer o transplante. Essa é a fase do condicionamento. Então ele vai internar e vai fazer o condicionamento, quimioterapia, radioterapia, soft químio, enfim. Esse período a gente considera negativo. Então, quando você lê, está lá D-4, D-3, é o período que ele está se preparando para receber a nova medula. E as drogas são várias. Feito o condicionamento, o paciente está preparado, recebeu a quimioterapia, aí vai ser o dia da infusão. Né? O dia da infusão é o D0. Então, a gente sempre brinca que é o anticlímax do transplante, porque é o dia que ele vai receber a célula tronco, é uma transfusão de sangue. Essa é a imagem do Dr. André, lá do nosso banco de sangue, infundindo as células de um paciente. No quarto, né, a equipe do banco de sangue sobe com a enfermagem do andar. É um dia que a gente pode fazer a físio? Sim, não tem problema. A questão é que é um dia muito complicado, que o paciente normalmente fica muito ansioso, né? E recebe muita medicação pré, porque tem os riscos de ter reação alérgica, ficar hipertenso, né? Então, é uma série de coisas acontecendo que às vezes a gente tem essa dificuldade por conta da rotina, não que o paciente não possa fazer a físio nesse dia. Mas é muita E coisa. às vezes a gente precisa fazer entrar, porque tem alguns pacientes que não lidam muito bem com o volume que estão recebendo, né? Paciente que não lida bem com o volume. Então, por vezes, a gente precisa entrar e instalar uma ventilação não invasiva para ajudar um pouco essa parte. Aspectos mais respiratórios, né? Nesse momento, sim. Né? E depois a gente fica esperando a pega. Né? A pega é quando? Quando a gente vê que a medula está funcionando. Né? A medula nova está dando sinais. Então, quando começam a crescer os leucócitos, a gente considera que a pega, a gente não, né? O protocolo, o paciente considera que tem pega quando ele tem mais de 500 neutrófilos por 3 dias seguidos, tá? Aí é considerada pega. Em média, gente, tem transplante autólogo é mais rápido, 10 dias, 12. Halogênico demora um pouquinho mais, 18, 15, 20, né? E os de células de cordão também demoram um pouquinho mais. Essa é a média. Então, a grande complicação para a gente, da físio, os nossos cuidados maiores que a gente vai ver daqui à frente, é nessa fase de aplasia medular, que é quando o paciente não tem a medula dele e a nova não está funcionando. Então, esse período que é o mais crítico, que a gente tem que ter mais cuidado, né? Que é quando a gente tem paciente plaquetopênico, leucopênico e muito anêmico. Então, aqui é muito importante esse nosso olhar cuidadoso para esse paciente. E é um paciente muito instável. De manhã ele está bem, à tarde se encontra completamente diferente, né? Só para mostrar para vocês aqui, as drogas que são utilizadas no transplante, aqui algumas, né? Só para a gente exemplificar, as doses como são diferentes. Num tratamento convencional de um tumor sólido para um transplante de medula, né? O transplante ou o paciente ou hematológico, as doses são muito mais altas, então nós vamos ter muito mais toxicidade limitante. Né? Então, isso pode ter toxicidade cardíaca, toxicidade pulmonar, e tudo isso ao longo do tratamento vai mudar a nossa atuação e vai fazer com que a gente tenha que fazer várias adaptações. Né? Então, se eu já sei que o paciente teve uma toxicidade cardíaca com a quimioterapia, eu preciso ser muito cuidadoso quando eu vou colocar exercício aeróbico, por exemplo. Não é? Então, isso a gente tem que sempre estar muito atento nesses cuidados. A gente vai comentando um pouquinho mais, tá? Então, o que a gente tem de mais complicações, né? Se é que eu posso chamar complicação, porque, por exemplo, doença do enxerto hospedeiro é até um pouco esperado, né? Infecção, porque é um paciente que está sem leucócitos, né? A medula dele não está produzindo leucócitos, né? E nos pacientes halogênicos, além da imunossupressão, além
de receber a quimioterapia, né, ele vai ter a imunossupressão, tá? Para evitar o doença do enxerto contra hospedeiro, que a gente conversa já. O risco de sangramento é muito alto, porque é um paciente que vai cursar com plaquetas baixas, né? Mesmo Mas recebendo. isso não é um impeditivo para algum manejo de alguma mobilização leve de exercício, alguma coisa só? Não. A gente segue o fluxograma, que eu vou mostrar para vocês depois. Não é impeditivo, é um cuidado. Certo. Não é? É um cuidado, a gente tem que estar atento. Então, chegou, observou, tem sangramento ativo e tal, normalmente a gente imobiliza, óbvio, né? Uhum. Tá? A gente pode ter o quê? O que a gente já comentou, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, né? Algumas coisas que podem acontecer aí por toxicidade, ou paciente que às vezes já tem uma cardiopatia também, pode se agravar durante o transplante, né? A doença do enxerto contra hospedeiro eu coloquei aqui como complicação, mas a gente considera muito complicação quando ela é muito grave, né? Porque um certo grau disso sempre vai acontecer quando Sempre o vai transplante acontecer. é halogênico. É esperado, Né? né? Claro. É esperado, né? Então, isso é manejado com medicação, enfim, mas tem pacientes que têm essa doença do enxerto, a gente chama DESH, né? É muito grave, muito refratário ao tratamento. Isso pode até levar o paciente a óbito, porque você pode ter manifestação de pulmão, de fígado, de intestino. Então, um paciente que não absorve a dieta, né? Um paciente que fica com pulmão ruim, parecendo pulmonar crônico, né? Primeira manifestação que a gente vê normalmente é de pele, um racho cutâneo, um vermelho, né? Uma vermelhidão, e a equipe faz uma biópsia para confirmar, tá? E o tratamento disso é com imunossupressor e corticoide. Né? Então, o paciente que está mais suscetível à infecção e o paciente que ainda vai ter mais fraqueza muscular, porque ele vai tomar corticoide em altas doses. Né? E a gente sabe que corticoide dá muita fraqueza proximal. Então, aquele paciente que a gente vai ver com maior dificuldade de levantar do vaso sanitário. Uhum. Né? E uma outra complicação é a alteração hepática que acontece, que é o VOD, em algumas situações, que é a quimioterapia, que é provocada pela quimioterapia, que vai depositando fibrina nesses vasos hepáticos e o paciente vai ter uma insuficiência hepática. Isso é muito grave, leva muito paciente para UTI. Uhum. E para a gente falar, o fígado, qual o impacto? É grande, porque o paciente com VOD fica com uma ascite, às vezes, imensa. Então, o paciente fica com o abdômen muito globoso, e aí aquele padrão respiratório dele fica muito ruim, um volume corrente muito pequeno, paciente que faz a telectasia também. Uhum. Então, essa é uma das coisas importantes. Bom, falamos de tudo isso, né? Então, o que esse paciente oncológico, esse oncohematológico, tem que vai ser o nosso objeto de observação e de trabalho? Né? O que é importante? A gente tem que estar atento às alterações respiratórias, né? Um paciente ficar atento ao padrão respiratório, ausculta. Acabei de falar dos pacientes com VOD que ficam com volume corrente muito pequeno. Os pacientes que recebem muito volume, às vezes, precisam de ventilação não invasiva. Né? É um paciente que fica mais suscetível às infecções, sem dúvida. Né? E infecção respiratória para esses pacientes é grave. Né? Nesse momento ainda de Covid-19, porque para infecção bacteriana tem tratamento, né, gente? Tem antibiótico. Infecção fúngica também tem tratamento, mas para vírus é mais difícil. Então, uma influenza já é horrível para esses pacientes. Agora, nessa fase do Covid, nossa, é gravíssimo. tá bem mais difícil, né? Então, o paciente só entra para transplantar agora se ele puder fazer um isolamento na casa dele, ele colhe um Covid. São 2 Covids negativos no intervalo de 14 dias. Daí ele interna para transplantar. E o acompanhante também faz. Né? E o acompanhante vai internar junto com o paciente. Já é um pré-isolamento, corrida contra o tempo. Corrida contra o tempo, né? Contra o tempo. E algumas coisas, por exemplo, os pacientes que estão podendo aguardar um pouco o transplante, que tem essa condição que a clínica permite, a equipe médica está segurando um pouco até que as coisas fiquem mais tranquilas, né? É um paciente que a gente sabe que, a gente já comentou isso, você já lembrou muito bem, um paciente que vai perder força muscular. Sempre perde. Sempre perde força, sempre perde trofismo.
Porque é um paciente que tem um estresse oxidativo muito grande, né? E que se alimenta com dificuldade. O paciente tem náusea, tem dor, tem enjoo, tem hemocosite, não absorve. Então, ele tem vários motivos para chegar numa síndrome do imobilismo. Então, por isso que é fundamental a gente começar o mais precocemente possível o nosso trabalho dentro da tolerância do paciente, dentro do que o quadro clínico dele permite. Né? Então, tem dias que a gente faz uma mobilização quase passiva no leito, né? Mas para estimular. Né? Então, uma preocupação sempre, atrofia muscular, o paciente perde peso. Quando tem um GVHD muito grave, que atinge face muscular, o paciente fica até com limitação de amplitude de movimento. Né? Então, tem as neuropatias. E tudo isso, gente, pode causar uma perda funcional imensa. Né? Então, o paciente tem dificuldade, eu acabei de falar, de se levantar da poltrona, de se levantar do banheiro, né? De fazer as refeições sozinho. É um paciente que é um paciente bastante delicado de manejo e é um paciente que realmente sofre no tratamento, não é tranquilo. Né? Porque tem os aspectos motores e respiratórios, então, ou seja, toda essa função pulmonar junto com pelo menos manter um pouquinho dessa perda, né? Não deixar ele perder tanta massa muscular é muito importante, né? Exatamente. Então, eu sempre digo isso para os pacientes, olha, o que nós queremos é que o senhor não perca muito e que o senhor saia daqui funcional. Depois, pós-transplante, você vai ter o processo todo de recuperar atrofismo, uma série de coisas, né? Mas nesse momento mais agudo, digamos assim, do transplante, a nossa ideia é que ele tenha o mínimo possível de perdas, né? Que saia funcional, né? Porque senão o paciente sai na cadeira. O paciente que fica muito grave, que vai para o UTI, é bem mais difícil, né? Então, perde muita massa, perde muita força. Com relação à neuropatia periférica, induzida inclusive pelos quimioterápicos, qual é o tipo de atuação? O que vocês fazem alguma coisa específica para a neuropatia? Usam algum protocolo específico? Olha, nós trabalhamos com sensibilização, estímulos proprioceptivos, muito importante orientar sapato, cuidado de risco de queda, porque vai melhorar quando melhorar, às vezes, a dose, né? Diminuir a dose da medicação, diminuir. E a gente tem trabalhado com laser. Sim. Tem eletroestimulação, não? Eletroestimulação a gente acaba não usando muito, não, para neuropatia. Laser é bem interessante, né? Acho que a gente tem o maior nível de evidência com laser. Exatamente. A gente tem usado e a gente tem tido uns resultados bacanas. Assim, sabe? É um tratamento multimodal, acho que às vezes até a utilização de várias, inclusive... Exato. Você utilizar tudo que você tem de recurso e associar, né, Tânia? Sim. Esse é o grande... É bem multimodal mesmo. A gente tem um arsenal imenso de técnicas de recursos que a gente pode associar, né? Então, isso eu acho bem legal. A gente vai associando e às vezes o que funciona hiper bem para um paciente não funciona para outro. Né? Então, por mais que às vezes a gente tenha protocolos, a gente precisa adaptar o que vê o que vai funcionar melhor. Né? Sempre considerando idade, estadiamentos, comorbidades, o status de performance do paciente, ficar muito atento à clínica, taquipneico, tá taquicárdico, tem febre, não tem, cai demasiado, né? Nível de consciência e muito atento aos exames também. Tá? Para a gente poder preparar essa série de exercícios sem que a gente coloque o paciente em risco. Nós vamos falar um pouco, então, quais os cuidados que a gente tem que ter com esse paciente em relação a quê? Bom, acho que em relação a risco de fratura, risco de queda, a gente já comentou bastante, né? É aumentado, precisa ser muito cuidadoso, porque além dessas lesões, tem muita medicação que causa sonolência, então a gente precisa ficar muito atento ao nível de consciência também do paciente. Uma coisa que complica um pouco e que no nosso serviço a responsabilidade disso, do cuidado, óbvio, é da odontologia, é questão de mucosite, né? Porque muitos dos exercícios que a gente precisa de bucal, o paciente não consegue, né? Porque fica com muita dor. Então, o tratamento de laser feito pela equipe da odontologia
facilita muito o nosso trabalho. E ele já é efeito preventivo, né? Já começa inclusive a prevenção, né? A prevenção já começa preventiva. Elas avaliam diariamente, já fazem também avaliação pré para ver se já tem alguma lesão, né? E aí o paciente faz tratamento, que ajuda muito no nosso dia a dia. Vocês especificamente não, mas o pessoal da odonto. A fisioterapia poderia, mas não... Não, a cavidade oral fica por conta do odonto, mesmo porque elas têm uma série de protocolos em relação a fazer crioterapia durante a infusão de algumas drogas. Às vezes elas vão fazer alguma biópsia, né? A crio para evitar, inclusive, a chegada de maior quimioterápico no local, né? Exatamente. Então, essa questão da cavidade oral é um cuidado da equipe da odontologia, né? Que faz. Bem específico. Tá? Nós temos alguns cuidados em relação à mobilidade do paciente. Isso agora mudou tudo por causa do Covid-19, né? Então, nossa unidade, ela é toda com filtro EPA e com pressão positiva, para justamente minimizar o risco de infecção. O que acontece agora é que, mesmo com tudo isso, o risco é muito grande, né? Então, as caminhadas no corredor estão suspensas por hora. Tá? Nós temos um corredor todo marcado em metros para a gente saber quanto o paciente está conseguindo caminhar. Então, eles não estão saindo no corredor, é só dentro do quarto agora, né? Mas, nos tempos pré-Covid, as caminhadas com todos os cuidados necessários são: todo paciente do transplante de medula só sai do quarto com máscara N95. E todos os pacientes que têm os leucócitos menores ou igual a 1000. Tá? Então, isso é o que norteia. Posso sair com o paciente no corredor? Tem risco? É isso. Paciente, se for pós-TMO, todos de N95. Os outros com 1000 leucócitos. Tá? Na dúvida, eu sugiro que cada um consulte o seu serviço, né? Porque segue as orientações também da Comissão de Infecção Hospitalar, né? Agora, o que eu acho que é fundamental, que é a parte mais importante desse nosso trabalho, é como é que eu vou adequar a atividade física para esse paciente tão delicado, né? A gente já falou de tantos riscos que, na vontade, às vezes dá vontade de virar e não fazer nada, né? O que a gente tem que entender é que é absolutamente seguro. A gente só precisa tomar os devidos cuidados, que são estar atentos a plaqueta e hemoglobina. Eu vou mostrar um pouquinho adiante o nosso fluxograma. Então, paciente oncohematológico não faz fisioterapia antes do fisioterapeuta ver o hemograma. Tá? Perfeito. Fundamental, né? Que isso, o cuidado vai nortear a nossa conduta. Se o leucócito está baixo, não muda a nossa conduta, mas plaqueta e hemoglobina muda. Exatamente. Né? Norteia. E às vezes você tem um bom e outro ruim, ou os dois ruins. E em relação, então, à atividade física, então, a atenção primordial, além daquele risco de fratura, é o quê? Eu não posso colocar uma carga intensa de exercício para um paciente que está anêmico, né? Ele não vai ter hemoglobina para levar oxigênio. Então, ele vai compensar de alguma maneira, vai aumentando a frequência cardíaca e o cansaço absurdo. Então, como a gente faz isso? A gente vai controlando também usando escala de Borg, tá? Então, o nosso exercício é até levemente cansado, né? A gente vai pela escala de Borg, mas também, gente, não dá para ter um protocolo. Eu não posso falar para vocês assim, porque cada paciente vai de uma maneira. Tem paciente com hemoglobina de 8,5 jogando bola. Tem paciente com hemoglobina de 10 super cansado. Né? Então, protocolo é importante, sim, é alguma coisa que nos orienta a errar menos, mas eu acho que a gente não pode ficar preso a isso. Acho que a gente, olhando as revisões sistemáticas, você tem essa questão de frequência, duração, intensidade do exercício, ela não tem como você fazer um protocolo específico, é caso a caso e monitorado muito, muito ajuste fino, né? Exatamente. Então, na nossa rotina, o que eu acho que funciona bem, isso é uma experiência, né? Contando para vocês. O que nós fazemos? Paciente que se cansa muito, mesmo porque, gente, a rotina deles dentro do hospital é muito intensa. É medicação, banho curativo, exame, quimioterapia, transfusão, né?
É bem complexo o dia desse paciente. Ele não passa mais do que, acho que meia hora paradinho, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que nós fazemos? Normalmente, a nossa terapia leva em média meia hora, 40 minutos, mas depende. Tem paciente que precisa de 40 minutos para fazer 2 séries, 3 séries de exercícios. Não exagerei, né? Mas, assim, precisa de períodos maiores de descanso para dar conta da conduta. E Quando o paciente está muito cansado... Vocês atendem vários momentos do dia? Então, assim, vai de manhã, à tarde, à noite? É prescrito... De manhã e à tarde, sempre. À noite são os pacientes na unidade de internação, né? UTI é outra realidade. Claro. Mas na unidade de transplante, ele faz 2 sessões por dia, manhã e tarde, se houver necessidade. Às vezes, o que a gente faz é dividir o treino. Manhã faz braço, à tarde faz perna, né? Porque ele não consegue fazer os 2. Nós temos ciclo ergômetro que a gente leva para o quarto, trabalha com ciclo ergômetro, né? E a deambulação, treino de marcha, enfim. A gente costuma dividir de acordo com a tolerância do paciente, a observação do paciente. Né? À medida que ele vai evoluindo, a gente até evolui para exercício com step, caminhada no corredor, enfim. Perfeito. Né? Escada, se for necessário. Tá? A gente costuma trabalhar isso. E aí, para nos nortear, para a gente não colocar em risco, nós temos, então, aqui, engraçado que ele não quer ir para o próximo ponto, esse nosso fluxograma, tá? Que nos dá uma orientação. Olha, gente, em relação à metástase óssea, eu acho muito difícil, porque raramente a gente tem esse exame. Né? Então, o ideal é você saber se tem e conversar, porque nessa minha vivência de 20 e poucos anos, eu nunca recebi um exame, tem 50% do córtex envolvido ou não. Né? A gente fica atenta ao exame, tomografia, ressonância magnética e conversa com a equipe, porque é difícil a gente ter isso muito claro. Né? Em relação à plaquetopenia e anemia, a gente segue esse fluxograma, né? Porém, se a gente for dar uma olhada aqui, ó, menor que 20 mil, né? Então, a gente tem que fazer exercícios suaves, passivos, ativos, enfim. E o mínimo de exercício. Mas, gente, no transplante, 20 mil de plaqueta, a gente está bem tranquilo. Exato. Né? É outra realidade, né? É outra realidade. Então, a gente tem isso para nos orientar, mas nada vai substituir a nossa observação, porque eu posso ter um paciente com 50 mil plaquetas sangrando e um de 10 mil que não sangra, né? Vai transfundir, ok, mas aí a gente tem que estar atento. Sei lá, tem uma sonda, está sangrando, tem peteca, está com epistaxe, hemorragia gengival. Isso a gente tem que avaliar cada vez que você entra no quarto, né? E aí a gente segue esse fluxograma em relação à hemoglobina também, só que como paciente hematológico, isso aqui é perfeito para paciente de tumor sólido, né? Para o paciente hematológico, a gente foge um pouco disso aqui, porque é um paciente que esses níveis de hemoglobina, plaqueta, vão ficar são muito mais extremamente baixos. Né? Extremamente baixos. Eu vou mostrar aqui um exemplo para você. Desse é um paciente que estava no D+11, então, quer dizer, já tinha feito há 11 dias o transplante. Veja bem, aqui ele tem 30 leucócitos, tá? Então, risco de infecção altíssimo. Vamos lembrar que a referência mínima é 3.500, ele tem 30, ou seja, não tem nada, né? Zero. Tá? Então, nosso cuidado, que sempre é grande com higienização de mãos, tudo tem que ser muito maior. E, por exemplo, se eu estou com sinal de resfriado, nem chego perto, né? Não vou atender, tá? Veja bem, a gente estava lá naquele falando de hemoglobina. Olha a hemoglobina desse paciente, 8,1 ele tem. O normal, a gente considera 13,5, 12,5, né? Então, a gente vai estar lidando com 8. E plaquetas, vejam esse de 16 mil, tá? Então, esse é um paciente já no D+11, lembre que assim, 150 é o mínimo normal, considerado normal,
Mas esse paciente de transplante, gente, quando está 16 mil, já está Maravilhoso! maravilhoso, né? Porque a gente tem 8, 7. Eu não pus os mais extremos aqui para não me alongar muito, Assustar o povo. para sair correndo. Mas é exatamente isso. Quer dizer, É. aqui a gente tem um exame que mostra bem para a gente como é que é isso, né? Então, às vezes você tem um bom, outro ruim, assim você vai administrando. E aí, como é que a gente consegue trabalhar, então, com segurança, né? Já falamos, observando todos os detalhes, e a gente usa um pouco essa referência aqui desse estudo, tá? Que é um estudo já de 2010, ok? Mas ele deu um alívio, assim, pra gente, porque ele mostra que com até 8 de hemoglobina, até 10 mil plaquetas, com todas aquelas coisas que a gente sabe, que se não estiver sangrando, se estiver com febre, tudo, é seguro fazer a terapia. Tá? Então, terapia leve, a gente baseia muito em funcionalidade, atividade funcional, né? Andar, sentar, levantar, exercício ativo, né? Ciclo ergômetro, sentadinho. Quando está muito baixo, a gente evita, por exemplo, fazer exercício em pé, que ele corre o risco de ter uma lipotímia, alguma coisa, e ter um movimento mais brusco. Né? E aí a gente consegue trabalhar com segurança com esses pacientes. E é interessante porque você pode associar os exercícios de aeróbicos, tal, mas com exercícios que você já trabalha a função pulmonar, né, expansão, então você trabalha com membro superior, eu acho que você realmente aproveitar esses momentos para já trabalhar como um todo, né? Porque você sabe que você tem um tempo limitado, que você precisa que tudo esteja da melhor forma possível, né? Exatamente. Então, a gente costuma fazer o quê? Nós vamos associar o que a gente puder de exercício. Exercício aeróbico, exercício com carga, se for possível, né? Exercício de resistência. A gente não é o caso, mas, por exemplo, a gente tem muita criança, então a gente tem que trabalhar alguma coisa lúdica, às vezes, né? Então, a gente associa o que a gente tem disponível. Né? Então, ciclo ergômetro, teraband, halteres, tornozeleira, exercícios funcionais, né? E sempre associando a parte respiratória, né? Trabalhamos com, agora está complicado usar exercício com pressão positiva por causa do Covid, né? A gente está tendo que repensar, acho que a gente vai ter que mudar aí a nossa maneira de usar com mais filtros, a válvula vai ter que ser diferente. Então, exercícios respiratórios com pressão positiva, com VNI. Uma coisa importante é o timing, às vezes, quando a gente vê que um paciente está piorando a parte respiratória, a VNI tem o momento certo de ser introduzido, né? Porque se a gente demora muito, a gente perde o timing, aí o paciente vai evoluir para insuficiência respiratória, né? Então, todo esse olhar apurado para indicar as coisas no momento certo, né? Para que ele possa ter benefício. Então, eu sempre, quando me perguntam, e o que você faz, então, com esses pacientes? Eu falo, olha, o universo da fisioterapia é tão grande, nós temos tantos recursos, não é? A gente tem tanta coisa à mão, então, às vezes é tudo e às vezes é nada, né? Você vai usar o que for benéfico, vai avaliar, vai ver o que se encaixa naquele momento. E sempre associar o máximo de coisas que você puder. Seu benefício vai ser maior. Sem dúvida. Né? Mas muitas vezes é isso que você comentou. Dependendo do momento do paciente ou de como ele se encontra, o mais é um problema. Né? Assim, querer fazer uma série de exercícios ou querer aumentar a intensidade, a frequência do exercício pode ser um fator aí de aumentar o estresse e não ter uma resposta tão benéfica, né? Exato. E uma coisa que é muito importante, eu acho que eu comentei pouco, mas acho fundamental, é a questão emocional, né? É um paciente que emocionalmente é difícil ficar confinado, fazendo muita restrição, muita sensação de incapacidades e muito sofrimento, muita dor, isolamento, né? O isolamento que hoje todo mundo está sentindo na pele, mas é o que acaba sendo o dia a dia de um paciente. Esses dias uma paciente nossa falou isso, né? Ela não está mais internada, falou assim, olha, essa questão do isolamento eu tiro de letra, porque eu já passei tanto tempo lá, né?
Mas não é fácil, porque é o isolamento realmente com mal-estar. Não é isolamento como a gente está no Covid, vendo televisão, comendo, fazendo bolo, fazendo pão, né? Sempre falo isso. Exercício físico é bom para todo mundo, não é? Então, os efeitos benéficos que o exercício tem para uma pessoa sadia, eles são também transportados para o paciente oncohematológico, né? Então, os efeitos benéficos que você tem em relação à qualidade de osso, qualidade muscular, qualidade do sono, a modulação da imunidade, né? Que a gente sabe que é importante com o exercício de média intensidade, até leve, tem sobre a imunidade. Isso leva à funcionalidade. A questão da autoestima melhora muito, né? Com o paciente fazendo atividade física. O controle da fadiga, que tem um efeito fundamental, né? Na disposição para fazer as coisas, para conviver com as pessoas, para desenvolver as atividades. Isso a gente consegue através da atividade física. Não é? Isso é claramente colocado nos estudos que a gente vê. E importante é que isso não cesse com o transplante, no momento da alta hospitalar, né? Que esse acompanhamento seja feito posteriormente ambulatorialmente. Aí a gente vai estar numa outra fase, com os pacientes com os exames mais estáveis, e você já pode pôr uma atividade mais intensa, pode ir aos poucos devolvendo o paciente para aquela atividade que ele gosta de fazer, sei lá, academia, nadar, né? Isso vai sendo feito junto com a equipe que vai acompanhá-lo depois da alta. No programa de Survivors, isso é muito interessante, porque vai ter esse acompanhamento e essa orientação, né? Então, o paciente vai sendo direcionado e sendo acompanhado para desenvolver essas atividades. Fundamental, eu acho, é ter uma atividade que o paciente tenha, que se identifique. Se você quer que tenha aderência, o paciente, a pessoa, né? Parar de falar paciente aqui, ele vai ter que ter no mínimo, uma identificação com a atividade que ele vai fazer, né? Como é que seria, então, discorrendo um pouquinho sobre isso, da questão de exercício físico fora do hospital? Sim. Bom, o paciente, quando tem alta da unidade, ele vai passar várias vezes por semana no ambulatório da oncologia para revisão médica, exames, às vezes medicação, às vezes até transfundir. E nós temos lá a nossa fisioterapeuta, que é responsável por acompanhar esses pacientes no pós-transplante, né? Então, ela acompanha os pacientes e faz essa transição depois para encaminhá-lo para as atividades extra-hospitalares, né? Inclusive, agora, nesse período, a gente está fazendo isso por telemedicina, né? Porque os pacientes muita coisa está sendo feita em atendimento domiciliar, então essas orientações a gente está fazendo com telemedicina. Mas aí o nosso paciente, ou ele é acompanhado no centro oncológico, mesmo no ambulatório, se for alguma coisa muito específica, alguma técnica muito específica, ele vai encaminhado para o nosso centro de reabilitação, né? Que tem aí as áreas mais específicas. E aí eu acho que seria bastante... Vai acompanhando durante... Vai acompanhando. Então, a gente tem que realmente estimular muito os nossos pacientes. E eles têm que entender a importância disso, né? E a família tem que entender a importância disso e a equipe tem que estar unida nesse processo, né? Nós sabemos todos os benefícios, todas as vantagens e o que ele pode ter de ganho de qualidade de vida e de saúde, né? Porque isso tudo reflete em tudo aquilo que a gente falou, né? Imunidade, sono, né? Uma série de coisas que a gente tem bem claras hoje na literatura, né? Então, sem dúvida, orientar o exercício é importantíssimo. O que a gente tem que lidar muitas vezes é com o receio que o paciente ou a família tem de fazer o exercício. E para isso que a gente trabalha, né? Porque a gente conhece o caminho das pedras, né? Então, uma atividade física bem orientada, você fala, mas só com fisioterapeuta? Não, vai ter um momento que ele vai para o educador físico, que também deve ser um educador físico preparado para lidar com esse público, não é? Muitas vezes o paciente já tem o personal que ele já fazia antes, enfim,
E o que a gente costuma fazer é fazer um contato com o personal para falar daquele Exatamente. momento que está acontecendo, quais são os cuidados que ele deve ter nessa situação e tal, até que ele possa voltar para a atividade Perfeito. Então, cotidiana dele. eu acho que essa interação, né? Tem um momento onde a fisioterapia cumpre seu papel e eu acho que o momento aí do acompanhamento mais específico de um treino mesmo de acompanhamento de exercício físico com o educador físico e essa conversa, né? Eu acho que Essa conversa. muito Porque importante. não é o que o educador físico está habituado a trabalhar, né? Quando a gente está falando aquele que já acompanha essa pessoa há tempo, que é o personal. Então, a gente fazer essa ponte, essa orientação é importante. Sabe uma coisa que me ocorreu? A gente tem os dois extremos, né? A gente tem o paciente que vai para o tratamento e não quer fazer nada de exercício, e a gente tem muito paciente que é atleta, acostumado a correr, que quer continuar fazendo tudo que já fazia antes, né? Então, são as duas coisas que a gente tem que orientar, que nesse momento importante para ele é a atividade moderada, né? Porque se ele entrar numa intensidade muito alta, ele vai entrar numa coisa que a gente não quer, ele vai aumentar o catabolismo. Né? Então, Exatamente. nesse momento, às vezes a gente tem que fazer as duas coisas. Às vezes a gente tem que subir um pouquinho, às vezes a gente tem que puxar um pouquinho para baixo. Né? E não é incomum. Na verdade, a atividade mais intensa, ela, na verdade, ela vai atuar e vai piorar a questão da imunidade, né? Então, Vai piorar a questão da imunidade. Então, agora, a gente precisa fazer o paciente entender, porque senão ele vai achar que a gente tá está com querendo medinho, né? limitar, tá com medinho, tá querendo, Limitar. exato. Exatamente. Ai, Maristela, muito legal a gente estar mais um pouquinho indo para finalizar nesse nosso bate-papo, essa nossa aula. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí também para quem assistiu a essa web aula aí, se você pudesse deixar um testemunho, alguma coisa também assim inspiradora para a gente finalizar. Inspirador. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês? Eu vou contar, então, voltando na minha trajetória, né? São 24 anos, né, de trabalho em oncologia, momentos difíceis, momentos de perda que mexem bastante com a gente, né? Mas também momentos muito felizes, né? Quando a gente vê um paciente se recuperando e voltando para a vida dele. E por mais difícil que possa parecer, né? Por mais delicado que possa ser, os benefícios são enormes, tanto para o paciente como para a gente, porque eu acho que eu aprendo tanto com esses pacientes no meu dia a dia, tanto, e recebo tanto carinho, gente, que é uma coisa que me move, né? Então, apesar das dificuldades e de acompanhar esse sofrimento e das perdas e dos choros que a gente tem, né? Eu acho que vale muito a pena, né? Então, o que eu tenho que dizer, não se acovardem, né? Em frente, vamos cada vez mais procurando o nosso caminho. A gente tem muito recurso para isso, muita técnica, né? Para trabalhar. E eu tenho visto agora, nesses dias que a gente está tão preso, né? Tão em quarentena, tenho repensado tanta coisa. E o que tem valor na vida realmente, acho que é o amor que a gente recebe, o amor que a gente dá, né? Não vejo nada mais importante no mundo do que isso. Você é realmente uma inspiração para a gente aí, nessa trajetória aí toda, muito bacana, muitos pacientes aí, acho que com certeza se beneficiando muito desse atendimento na nossa profissão. Né? Obrigada. Muito bom. Muito É o que eu digo obrigada. sempre, mesmo quando é ruim, é bom. Tem né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigada Até a uma você. próxima. Com certeza a gente vai surgir outros convites para a gente falar de outros assuntos. Sempre à Mas muito disposição. obrigada. Um prazer. Muito bom te ver. Obrigada. Cuidem. Beijos. Cuidem-se. Tchau. Tchau, Tan.